Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 6 de fevereiro de 2022, celebramos o quinto domingo do tempo comum e o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, também eram sócios de Simão. Também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, Jesus disse a Pedro: Não tenhas medo, né? Lembremos que o medo, ele é o oposto da fé. Inclusive, Jesus chega a dizer ao próprio Simão, né? Por que tiveste tanto medo? Ainda não tem fé? E lembrem, o medo, ele nos tira a autoconfiança. Principalmente, né? Ele nos tira a confiança em Deus. E Simão Pedro, amados irmãos e irmãs, vai precisar se tornar um discípulo de muita coragem e fé para conseguir ser um pescador de homens. Por isso, precisará superar os seus medos e também os seus defeitos. Lembrem, Simão Pedro, né, há momentos em que ele fala, né, demais, né, fala sem pensar. Lembrando aquele episódio lá de Mateus, capítulo 16, 23, quando Pedro chama Jesus e diz que não vai acontecer isso, né? Que, Senhor, nunca isso te aconteça. E Pedro recebe de Jesus ele dizendo, né? Afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e pensa como homem. E Pedro, né, é impulsivo também, né? Ele age sem pensar. Lembrando justamente aquele episódio de Lucas 22, 50, quando Pedro corta a orelha do servo do sacerdote, Jesus diz que guarda a tua espada na bainha. Quem usa da espada morrerá pela espada. E Pedro, como a gente vai lembrar, ele também é uma pessoa muito medrosa, né? Quando ele é indagado se ele é discípulo de Jesus, ele nega, né? Eu nem conheço esse homem. E assim, amados, nós também, né, como discípulos, principalmente, né, precisamos deixar também que a palavra de Deus nos guie, né? Todos nós, lembrem que somos discípulos, precisamos nos deixar guiar pela palavra de Deus. Pois
né? Só Jesus tem palavra de vida eterna, né? Da boca do próprio Pedro. Quando Jesus pergunta se os discípulos querem ir embora, e Pedro diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Ou seja, né? Precisamos permitir que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Como repetimos, amados irmãos e irmãs, na nossa Santa Missa, precisamos conhecer, né, para confiar, e confiar para amar. Porque só amamos em quem confiamos e só confiamos em quem conhecemos. Ou seja, Pedro precisa conhecer Jesus para ter fé nele e precisa amar a Jesus, né, para poder justamente colocar nele toda a sua confiança. E assim também, amados irmãos e irmãs, precisamos também aprender a amar o nosso Mestre e Senhor Jesus, pois só existe medo aonde falta amor, né? E somente amando a Deus, acima de tudo, seremos capazes de vencer o mundo e todas as suas tentações. Então, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, né? Vamos participar da Santa Missa, que será celebrada logo mais às 18 horas, e que o Senhor Deus nos aumente a fé, né? Assim como aumentou também a fé dos seus discípulos.